Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo, muito especial, com o secretário do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Obrigado, doutor, por receber a gente. E já vou deixar aí para o senhor, além do seu boa noite, para a gente falar um pouco dessa ameaça, né, de retorno de uma quantidade significativa de contaminação de novo da Covid-19. Edmo, é um prazer muito grande poder estar conversando com vocês. Nós temos que estar atentos e vigilantes. Nós tivemos, no estado de São Paulo por completo, 18% de aumento do número das internações, tanto em hospitais públicos quanto em hospitais privados. E nós ainda não temos dados maiores, robustos, em decorrência da instabilidade do sistema CIVEP-GRIP do Ministério, que são fomentados os dados que vêm dos municípios do estado. Dessa maneira, nós estamos aguardando, já que houve uma reatividade hoje, ou seja, eles começaram a atuar novamente, esperamos que funcionem a contento e esses dados serão, então, fomentados para que nós possamos avaliar e, dentro dessa avaliação, definindo quais serão as estratégias a serem tomadas. Bom, de qualquer forma, sabiamente, né, o governador já prorrogou a quarentena para meados de dezembro, né? Com ou sem dado, de qualquer forma, tem um indicativo de que está aumentando o número de casos e também de internações. Sem dúvida, isso foi uma atitude que foi tomada frente à questão de responsabilidade e transparência. Nós não poderíamos, hoje nós temos 76% da população do estado de São Paulo no faseamento verde. Se nós, ontem, no caso, tivéssemos feito a recalibragem, nós atingiríamos 90%. Agora, nós estaríamos fazendo isso às escuras. Isso não seria respeitoso para a população, nem tampouco seguindo os ritos clássicos do Plano São Paulo, que é se basear em dados realmente substanciosos e substanciados, para que dessa maneira ações pudessem ser tomadas. Então nós achamos que isso é uma atitude transparente, de respeito e de cautela para que pudéssemos analisar esses dados de uma forma mais robusta e qualificada. Semana passada, numa coletiva no Palácio Bandeirantes, o senhor estava dizendo, argumentando que há uma procura nos hospitais privados de São Paulo, capital, não São Paulo Estado, São Paulo capital, em função de pessoas de outros estados. A pergunta que eu faço para o senhor, essa ocorrência já não vinha acontecendo ou é um fenômeno outros estados estarem recorrendo agora, nesse exato momento da pandemia? O que nós estamos nos referindo é o aumento do número de casos em hospitais privados de São Paulo, do município de São Paulo. Hospitais de referência como Einstein, Sírio, dentre outros 4, totalizando 6 hospitais. Esses hospitais, eles são referência de atendimento para outros estados, para aqueles pacientes em condições clínicas comprometidas, geralmente em unidades de terapia intensiva, mas que pertencem a castas nobres da sociedade de cada um desses estados, uma vez que se utilizam do aeromédico para vir para cá. Então, essa é uma realidade muito pontual. Esses hospitais já representam, dentro das suas internações, 40%. Portanto, ele não é a realidade do nosso estado. Por isso, nós precisávamos, para clarear essas informações, aguardar e avaliar todo o estado, ou seja, hospitais públicos, privados e entidades filantrópicas. É isso que dá a possibilidade de uma análise maior
e melhor. E foi exatamente isso que fizemos ao longo do final de semana para termos essa certeza de que o ideal era realmente pararmos, não progredirmos no Plano São Paulo em termos de recalibragem e termos a segurança nessa progressão quando assim o fizermos. A pandemia, ela, óbvio, começando na China, ela veio trazendo para o oeste do mundo, né, olhando o mapa assim, bem reto de frente, né, ela veio trazendo oeste e sul, ela veio disseminando, demorando aí 1, 2, 3, 4 semanas, meses, sei lá, dependendo do local. Naturalmente que a Europa está tendo essa, eu não gosto de chamar de segunda onda, eu não concordo com isso, mas essa recaída, vamos dizer assim, que está acontecendo no continente europeu, deve ser um aviso para a gente, né, doutor Jean? Sem dúvida, a gente não pode negligenciar. Nós temos situações, e nós tínhamos um festejo de situações muito seguras e tranquilas nos nossos dados epidemiológicos. Durante um período bastante prolongado, tanto o número de casos óbitos estiveram presentes no nosso meio, seja no estado ou no próprio país, mas nas 12 para 13 semanas nós tivemos números tanto de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, número de óbitos, bem como número de casos em queda, quedas substanciais. Um exemplo muito típico é o que está acontecendo aí com vocês. Vocês chegaram a ter uma ocupação de 90% nas UTIs, ou vocês têm 28% de ocupação, e nas enfermarias 21%. Então isso nos trouxe tranquilidade, dizendo, olha, está controlada. Mas nunca foi dito, olha, está tudo tranquilo, o vírus acabou, não tem mais pandemia. Todas as coletivas traziam informação, estamos na quarentena, precisamos continuar as regras de vigilância sanitária, tudo isso. Só que, da mesma forma que a gente faz o plano de abertura, com todas as restrições, diferente daquilo que aconteceu na Europa, Estados Unidos e países do Oriente Médio como Israel, as pessoas fizeram lockdown e saíram para as ruas quando foram liberadas. Mas sem uso de máscara, sem distanciamento, sem evitar aglomerações, e foram para casas noturnas, foram para os bares e restaurantes. Isso, logicamente, promoveu a circulação de pessoas e, com ela, o vírus. Isso é natural. É claro que hoje, aqui no estado de São Paulo, nós temos um plano de São Paulo que tem medidas restritivas. Mesmo nas suas aberturas, são orientadas que as pessoas respeitem as restrições. E é isso que é importante. As pessoas, elas se cansaram desses ritos e, com isso, o cansaço, o desgaste fez com que tudo isso fosse maior do que o medo de adquirirem Covid. Então, nós temos que repensar. A mesma população que nos ajudou a controlar a pandemia no nosso estado, nesse momento tem que ser conclamada. Ela tem que entender que nós temos risco de retornar às fases anteriores. Bom, o senhor falou com relação à ocupação de leitos, né? A gente até chegou a passar um pouco dos 90%, 95%, mas é importante destacar que o estado de São Paulo, ninguém ficou sem ser atendido. Eu acho que há que enaltecer a gente que acompanhou a pandemia com hospitais de campanha, com o auxílio do governo do estado, em respiradores, em leitos, em mão de obra, médicos, fisioterapeutas. O estado de São Paulo, ninguém ficou sem ser atendido. Isso há que se destacar, né? Agora, se a Europa reabriu e a população foi com uma avidez muito grande, vamos dizer, e principalmente que nós estamos chegando no final de ano, não o senhor sabe, é uma tragédia. Em termos de relacionamento, nada, nem carnaval, nem absolutamente nada é igual ao final de ano. O que fazer para que isso não aconteça nesse momento de maior congratulação, de maior congraçamento do brasileiro? Edmo, esses congraçamentos acontecem dentro das casas. Isso não acontece em via pública, de abraços, beijos e visitas. E dessa maneira, é natural que nós precisamos continuar conscientizando as pessoas.
trazendo a elas a responsabilidade. Nós, no início da pandemia, falávamos, fique em casa. Hoje nós estamos falando, olha, se você precisar sair, saia, mas saia com responsabilidade e não traga o vírus para a sua casa, para familiares que muitas vezes respeitam a quarentena, se resguardando por serem de grupo de risco. As pessoas têm que ter consciência. Eu acabei de receber uma ligação de uma moça que teve Covid de forma recente e ela quer abraçar os pais. Ela disse, eu já tive e eu vou até lá abraçar os pais. Quer dizer, pare e pensa. Ela teve um diagnóstico recente, ela sequer recebeu alta, imagine vocês, e ela quer abraçar os pais. Então, nós estamos orientando adultos. Será que nós vamos ter que fazer de forma diferente? Talvez. Mas nós só vamos fazer de forma mais, e é isso que eu quero que a imprensa entenda, nós não podemos retroagir se nós não tivermos dados que nos respaldem. Nesse momento, nós não temos esses dados. Mas elevou 18%, mas não chegou à ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva ou internações que superem aquela marca de registro de 40 internações para cada 100 mil habitantes. Então, é importante que a gente tenha em mente que existem números que são os números que vão reger condutas mais austeras. Estamos atentos e vigilantes e não deixaremos a população desassistida e desavisada. Nós estaremos e traremos todas as informações. Nós temos que manter essa parceria com a população. Nós precisamos que a população nos apoie, nos ajude. Exatamente isso, Edmo. Nesses congraçamentos que não podem ocorrer, nas visitas para amigos, é só um casal de amigos. Isso não pode ocorrer, especialmente agora. Eu vou chamar o intervalo e vou voltar, que eu vou contar então para essa moça que ligou para o senhor, eu vou contar um caso que aconteceu comigo na fila da votação no domingo. Aí o senhor vai me contar se a população ajuda ou se a população não tem informação, para não dizer ignorante. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Este ano o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos, trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem. Somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo gentilmente o secretário de Estado da Saúde, Jean Gorenstein, do Estado de São Paulo. Doutor, eu estava com a minha esposa na fila para votação, na minha sessão. Na minha frente tinha uma pessoa, e eu conheço essa pessoa, se precisar dar nome eu dou. Essa pessoa estava de máscara e foi chamada para entrar na mesa de votação. E não chamava mais a minha esposa, que era a próxima.
E saiu uma mulher lá de dentro e disse, como é que é o nome da senhora? Ela falou, Tati. Então vai no outro mesário ali e que ele vai encaminhar a senhora porque está dando um probleminha ali. Esse cidadão chegou na frente do mesário e disse o seguinte, está aqui os documentos da minha esposa. Ué, mas o que eu vou fazer com os documentos da sua esposa? Ela está com Covid, eu queria justificar o voto. O mesário virou para ele e falou, o senhor não deveria estar aqui. Perfeitíssimo. Então, Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então, quer dizer, Então, o senhor olha, fala de abraço, essas histórias, elas refletem realmente o quanto as pessoas elas estão banalizando as nossas informações. Semana passada, eu vou só finalizar com mais uma história, fizeram uma festinha de uma criança de 1 ano. E aí chamaram só a família, muito próximos, pais, dos avós, no caso, os tios, mas isso deu 15 pessoas. Uma das tias, que era, na verdade, a madrinha da criança que fazia aniversário, ela ligou e disse, eu estou com um pouco de dor de garganta e fiz uma febrinha, mas agora eu já estou melhor. A senhora acha que eu tenho que ir? Perguntando para a avó da criança. A avó, não, você só vem aqui, cumprimenta a todos e vai embora. Meu amigo, os 15 positivaram para a Covid. Então, quer dizer, aonde faremos mais? Como orientaremos mais? Eu estou falando como médico infectologista. Esqueça como secretário estadual da saúde. Eu sou médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quer dizer, quando nós ouvimos um negócio desse, isso é uma tragédia anunciada. Imagine que são 4 senhoras, uma com 70, outra com 75. Imagine o risco. Então, ou as pessoas tomam consciência e param de fazer o negacionismo, ou nós teremos mais problemas. Então, se nós não queremos voltar a fases restritivas, se nós não queremos levar o vírus para dentro de casa, comprometendo e colocando em risco a nossa família, as pessoas que são tão importantes para a gente, nós temos que estar juntos. E eu peço a você, Edmo, que você é uma pessoa de grande carisma, crédito e respeitabilidade na região, que leve essa informação. As pessoas têm que estar juntos, nós temos que estar juntos nessa guerra, não estar junto dentro das casas, se aglomerando como vem acontecendo. Nós temos que dizer não às festas e nós devemos dizer às pessoas, você está louco? Como que você vai fazer festa? Como que você vai colocar pessoas num cenário de risco? Então, muitas vezes, isso vai constranger quem estiver fazendo um convite tão irresponsável quanto os que a gente tem visto nos últimos dias. Com relação ao que eu falei para o senhor, se o senhor quiser usar, pode usar, que eu dou testemunho e identifico quem foi a pessoa que aconteceu isso aqui em Ribeirão Preto. Bom, há uma contramão entre a saúde pública e a economia. Essa discussão eu não quero levar para frente, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sabemos que a economia é fundamental, mas sabemos que sem saúde não vai ter economia, não vai ter nem rio, nem mar, nem floresta, nem absolutamente nada. Eu quero falar de vacina. O senhor já está dormindo, não, depois do episódio Anvisa, ou o senhor ainda continua 1, 2 noites sem dormir? Pois é, eu acho que houve uma desinformação. Vamos procurar levar dessa maneira. A desinformação entre as partes talvez seja o motivo pelo qual a Anvisa se precipitou para tomar aquela postura. Mas nós conseguimos, com tudo isso, reforçar o quanto a Coronavac, a vacina do Butantan, é uma vacina absolutamente segura. Ela se mostrou assim na fase 2, está se mostrando assim na fase 3, que é essa fase clínica, e dessa maneira teremos segurança para logo mais, a partir do momento que os estudos foram abertos e consagrar a eficácia, a capacidade da vacina em proteger contra o Covid-19, dando a segurança para a nossa população. Nós vamos só poder voltar ao nosso normal se tivermos vacinas, e não é só a Coronavac. Quanto mais vacinas, mais rápido imunizaremos os brasileiros, não apenas brasileiros de São Paulo, mas brasileiros do Brasil.
É isso que é fundamental. Sem dúvida. Nós tivemos essa ótima notícia da Moderna, né? Quer dizer, e que ela atingiu lá, ela estabeleceu 90, 91, 92 casos e ela atingiu. A Coronavac está perto dos 61, o senhor sabe se está perto do 61º? Como é que nós estamos? Existe um comitê internacional independente que ele cataloga e acompanha esse número de casos. Então, isso, como eu disse, ele é internacional e independente. Então, mesmo que o Butantan tenha interesse em saber, desejo de saber que o interesse e o desejo existem, existe uma questão protocolar ética que não permite o informe antecipado. Então, pode ser que enquanto nós estivermos conversando aqui, haja esse número 61 de pacientes do estudo que tenham positivado para o Covid-19. O Instituto Butantan, o governo do estado de São Paulo, já vai receber dia 20, né? Uma quantidade importante, não mudou nada, pelo menos, eu não li nada a respeito, uma quantidade importante de vacinas da Coronavac, né? Da Sinovac. Mas até aí, para começar a aplicação, quais são os critérios, o que o senhor está preparando com relação à chegada desse primeiro lote assim, de vacinas? Pois é, esse primeiro lote vai estar composto de 120 mil doses de vacinas, daquelas 6 milhões que foram liberadas, que nós terminaremos de receber no final de janeiro. Mas, por outro lado, nós também estamos recebendo os insumos dessas vacinas para que o Instituto Butantan possa formular, envasar e, dessa maneira, nós estaremos deixando de lado, aguardando de forma bem acondicionada e segura, para que, assim que a Anvisa liberar, chancelar os estudos, portanto, quando os estudos forem abertos, os resultados forem ofertados para a Anvisa, a partir do momento que ela consagrar a vacina Coronavac como uma vacina eficaz, imediatamente ela será inserida no Programa Nacional de Imunização e distribuída pelo Sistema Único de Saúde para toda a população brasileira, começando isso por estudos de câmeras técnicas, especialmente para grupos prioritários, muito possivelmente grupos iguais àqueles que regem as campanhas de gripe, as campanhas de influenza. Bom, essa experiência no Brasil é espetacular, né? E essa preocupação eu nem tenho essa parte. O senhor falou que os insumos já estão chegando, foram autorizados pela Anvisa. Quando que o Instituto Butantan começa, de fato, a terminar o primeiro lote produzidos aqui no Brasil? Bom, nós precisamos receber esses insumos. Houveram problemas técnicos de liberação, inicialmente por órgãos regulatórios brasileiros, mas agora existem toda a tramitação que está sendo feito lá na China, mas já houve a liberação das partes. Então, existe uma discussão logística agora de quando esse material chegará e logo chegará para ser rapidamente processado. O senhor acha que até o final do ano começamos a vacinação no estado? Não. Fruto de todos esses desenrolares burocráticos, nós começaremos a vacinar, muito possivelmente, ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Mas nós temos que ter toda a liberação ainda da fase 3, do estudo de fase 3, e a seguir já inseri-la dentro do Programa Nacional de Imunização, para que dessa forma possamos conseguir velocidade, capilaridade na distribuição da vacina para todo o país. Portanto, ao encerrar esse programa, que nós chegamos ao final, eu quero deixar a mensagem, pessoal, para tomar cuidado, para usar máscara, para usar álcool em gel, para lavar a mão, não é para ficar abraçando, não é para ficar beijando, que não vai ter nada até dezembro, a coisa é para o primeiro trimestre do ano que vem, festa de fim de ano não é para deixar ninguém doente. Então, vamos tomar cuidado. Muito obrigado, secretário. Edmo, muito obrigado. Agradeço a você a oportunidade de nós podermos trazer essas informações e que as pessoas estejam conosco de forma a se aliar, disseminar informação e não notícias falsas e muito menos o próprio vírus. Semana que vem a gente está de volta, pessoal. Até lá.
Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.